O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ditador da China, Xi Jinping, conversaram pela quarta vez na sexta-feira, desde que Biden chegou à presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro do ano passado. E foi a primeira conversa desde o início da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos querem que a China seja uma mediadora, porque é o país que tem maior poder de pressão sobre o ditador da Rússia, Vladimir Putin. Os Estados Unidos querem que a China medie, mas não dê ajuda militar e econômica ao seu aliado. A China, por sua vez, quer que os Estados Unidos negociem em nome da Organização do Tratado do Atlântico Norte, já que a China acredita que a Rússia tem preocupações reais com a sua segurança por causa da expansão da OTAN até perto do seu território. A China parece mais preocupada com o impacto das sanções internacionais sobre a economia mundial, uma verdadeira guerra econômica do Ocidente contra a Rússia. Então a China está mais preocupada com o impacto das sanções do que com a guerra em si, com o massacre de que está sendo vítima o povo ucraniano. Uma grande pergunta é se o ditador Vladimir Putin mentiu a Xi Jinping quando os dois se encontraram antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing, que começaram em 4 de fevereiro do mês passado, portanto, e os dois firmaram uma parceria ilimitada e a questão é se essa parceria é ilimitada ou apenas um casamento de conveniência, porque os dois têm um inimigo comum, os Estados Unidos. A questão é se Putin mentiu a Xi ao dizer que não haveria uma guerra. É difícil acreditar que Putin tenha escondido totalmente a invasão militar do seu aliado. É muito mais provável que ele tenha dito que seria uma vitória fácil, que não haveria resistência ucraniana, que Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, fugiria. A televisão estatal da China chegou a anunciar que Zelensky, com base em informações da Rússia, notícia falsa naturalmente, que Zelensky havia fugido e abandonado o país. Este era o roteiro que Putin queria para a guerra. Putin subestimou a resistência ucraniana, subestimou a reação do Ocidente, achou, por exemplo, que a Europa, como é dependente do gás natural da Rússia, não aprovaria as sanções duras propostas pelos Estados Unidos, e também Putin superestimou o desempenho das suas forças armadas. Até hoje a Rússia não conseguiu supremacia aérea para mostrar ou pelo menos propagandear uma superioridade militar. A Rússia usou pela primeira vez mísseis hipersônicos, que andam muito além da velocidade do som. Usou um míssil com velocidade de 6.000 quilômetros, 5 vezes maior que a velocidade do som, que é de 340 metros por segundo. Um míssil com alcance de 2.000 quilômetros, declarado invencível por Putin, porque seria capaz de driblar as defesas antimísseis da OTAN. A Rússia tem outros mísseis hipersônicos que podem chegar a 10.000 quilômetros e, inclusive, um míssil hipersônico com carga nuclear declarado invencível por Putin. Sempre é bom lembrar que se o Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias na Europa, que eliminou todos os mísseis de curto e médio alcances em 1997, um acordo firmado pelo presidente Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev, se esse tratado estivesse em vigor, a Rússia não poderia ter esse tipo de mísseis, só mísseis, quer dizer, foram excluídos todos os mísseis nucleares de 500 a 5.500 quilômetros de alcance. Outra coisa importante é que o Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972 proibiria os Estados Unidos de ter defesas antimísseis na Europa. Aliás, em qualquer lugar, era o tratado conhecido como Destruição Mutuamente Assegurada, que garantia o terror nuclear da Guerra Fria. Os dois perderiam a guerra, quem começasse a guerra seria inevitavelmente destruído pelo inimigo. Putin tenta agora alardear uma superioridade estratégica. No campo de batalha, na Ucrânia, são milhares de mortos, mais de 3.300.000 refugiados deixaram o país, mais de 6,5 milhões de pessoas fugiram de casa e ainda estão dentro da Ucrânia, ou seja, ao todo 10 milhões de pessoas estão fugindo desta guerra.
1,5 milhão de crianças saíram do país, os prejuízos passam de 500 bilhões de dólares. A cidade de Mariupol, por exemplo, teve 80% dos prédios atingidos e 30% estão condenados. E claro que pode haver um exagero aí, né? Tem aquela ideia que na guerra a primeira vítima, quem morre primeiro é a verdade, então pode haver um exagero das autoridades ucranianas, mas uma vista de satélite da cidade de Mariupol mostra uma destruição, uma cidade totalmente arrasada. Então a Rússia está conquistando cidades arrasadas e isso faz com que a população ucraniana jamais, né, se dispõe a aceitar um governo controlado pela Rússia. A Rússia jamais terá o apoio da população ucraniana. Mesmo em Kherson e outras cidades onde os russos étnicos são maioria, a população se voltou contra a invasão porque ninguém quer ser bombardeado. No sul, Mariupol era o último reduto da Ucrânia no Mar de Azov, e agora a Rússia parte para atacar Odessa, o principal porto do país, de onde saem 70% das exportações ucranianas. Houve um bombardeio a um teatro em Mariupol, onde os civis se abrigavam, dizia que havia mais de 1.000 pessoas, 130 foram resgatadas, mas pode haver centenas sob os escombros. A Rússia matou 10 ucranianos numa fila do pão. Pelo menos 43 hospitais, clínicas e unidades de saúde foram atacadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos 4 jornalistas foram mortos. A jornalista Marina Ovsyannikova, eu até falei dela no meu último comentário, foi aquela jornalista que chegou no ar na televisão russa, no canal 1 da televisão russa, o principal instrumento de propaganda de Putin, e disse que há uma guerra, que o governo russo está mentindo. Há uma censura, uma cortina de ferro digital caindo sobre a Rússia para impedir, numa imensa censura, para impedir que o povo russo tenha conhecimento sobre a guerra. O jornal norte-americano New York Times, por exemplo, tem correspondente na Rússia desde 1921, na época União Soviética. Sobreviveu ao regime stalinista e agora ameaça retirar os seus repórteres, seus correspondentes, porque há uma nova lei que pune com até 15 anos de prisão quem divulgar notícias falsas, e notícia falsa para Vladimir Putin é dizer que existe uma guerra e que a Rússia está atacando a Ucrânia. O discurso oficial da Rússia é que trata-se de uma operação militar especial para desnazificar o país. Há uma estimativa que tenham sido mortos nas 3 primeiras semanas da guerra, entre 2.000 e 7.000 soldados russos. Esta estimativa de 7.000 é dos Estados Unidos, então, como na guerra o que morre primeiro é verdade, a informação deve ser vista com cautela. É claro também que a Ucrânia está perdendo muitos soldados, há um sério risco de que o exército da Ucrânia entre em colapso. Houve um bombardeio a um quartel na cidade de Mariupol, se não me engano, em que pelo menos 100 militares ucranianos foram mortos. Mas a resistência ucraniana não perdeu a vontade de lutar. Só para fazer uma comparação, os Estados Unidos perderam 2.355 soldados em 20 anos de guerra no Afeganistão e 4.431 no Iraque, num total de 6.786. A União Soviética perdeu 15.000 soldados em 20 anos de guerra no Afeganistão, mas levou 2 anos para perder os primeiros 2.000 soldados. A invasão da Ucrânia começou em 24 de fevereiro. Em 3 de março, a Rússia admitiu 498 mortes de soldados russos e não divulgou mais dados sobre o assunto. O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas mandou a Rússia parar a guerra e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou numa conferência do Partido Conservador que Putin está em pânico total, com medo de uma revolução democrática na Rússia. A realidade é que o discurso de Putin é cada vez mais fascista. Ele chamou os russos que não o apoiam de bastardos e traidores, falou em fazer uma purificação interna na Rússia para cuspir a escória como uma mosca que entra na boca. Esta desumanização do inimigo é uma característica do nazifascismo,
foi usada por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, né, que considerava judeus, negros, ciganos, eslavos, todos os que não fossem alemães, povos inferiores. Também foi usada no genocídio de Ruanda, quando falava em ratos e baratas, pelo ditador líbio Muammar Gaddafi, que levou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a aprovar uma intervenção militar na Líbia em 2011. E o presidente Jair Bolsonaro, ao defender o excludente de ilicitude para dar à polícia o direito de matar, declarou: os caras vão morrer na rua igual barata. Putin fez uma festa no dia 18 de 8 anos da anexação da Crimeia num estádio que parece uma coisa patética que só um ditador faria no meio de uma guerra. A guerra, uma das guerras é a guerra da informação. Oficialmente, a Rússia fala em desnazificação, porque a Segunda Guerra Mundial é conhecida como a Grande Guerra Patriótica. 27 milhões de soviéticos morreram e mais de 80% das tropas da Alemanha nazista foram derrotadas na frente oriental. Então, a luta contra o nazismo é algo muito importante na história da Rússia e Putin se aproveita disso para dizer que está desnazificando o país, mas o presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, é judeu, o primeiro-ministro da Ucrânia também é judeu, só Israel tem presidente e primeiro-ministro judeus, além da Ucrânia. Vários parentes de Zelensky foram mortos na guerra e 9 milhões de ucranianos morreram lutando contra Adolf Hitler. Esta acusação de nazismo usa principalmente o chamado Batalhão de Azov, uma milícia ucraniana criada em março de 2013, depois da anexação da Crimeia, que lutou na guerra no leste da Ucrânia, nas províncias de Donetsk e Lugansk, contra os rebeldes apoiados pela Rússia e também soldados russos que entraram disfarçadamente no país. Esse batalhão de Azov foi importante, por exemplo, para retomar Mariupol depois que a cidade tinha sido ocupada pelos rebeldes aliados da Rússia. Mas a Rússia também tem seus neonazistas, um movimento que usa uma insígnia semelhante à cruz suástica e que participou da guerra no leste da Ucrânia, se chama Rússia Unindo a Rússia, Rússia Uniting, ou seja, a ocupação e a conquista da Ucrânia faria parte de uma tentativa de reunificar a Rússia, porque na visão de Vladimir Putin, a Rússia é historicamente parte da Ucrânia, não tem direito a ser uma nação independente. Os dois lados, essa questão dos neonazistas é importante porque, embora os dois lados tenham extremistas de direita e milícias extremistas de direita, o batalhão Azov tenta atrair voluntários internacionais. A Ucrânia está atraindo voluntários internacionais para lutar ao lado do exército ucraniano contra a invasão russa. E, naturalmente, muitos neonazistas da Europa, dos Estados Unidos, podem participar desta guerra e sair com treinamento de combate, sabendo fazer operações de guerrilha, e isto pode, como aconteceu com os árabes afegãos, que os Estados Unidos, a China, o Paquistão e a Arábia Saudita mandaram para o Afeganistão para combater a invasão soviética, sempre é um risco. Os árabes afegãos acabaram criando a Al-Qaeda sob a liderança de Osama Bin Laden, sempre é um risco de que os neonazistas, uma vez acabada a guerra na Ucrânia, voltem a seus países de origem e passem a cometer atentados terroristas. Os dois lados, nesta guerra, falam em criar um novo tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal que julgou os nazistas na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Biden chamou Putin de criminoso de guerra, o que me pareceu uma leviandade. Ele podia ter dito alguma coisa no sentido, se está atacando hospitais e população civil, estes são crimes de guerra, mas não cabe a mim, a ele, Biden, como presidente dos Estados Unidos, decidir se houve crime de guerra ou não. Os ex-primeiros ministros britânicos John Major e Gordon Brown disseram que sim, concordam com Biden e acham que Putin realmente é um que está cometendo crimes de guerra.
Putin está, na verdade, perdendo a guerra da informação para Volodymyr Zelensky. Zelensky é um ator, tinha um programa em que fazia o papel de um professor que chega à presidência da Ucrânia, foi isso que catapultou a sua carreira política, e Zelensky se mostrou extremamente hábil na batalha da comunicação nesta guerra. Por exemplo, ele está sendo chamado de Churchill de camiseta, porque sempre aparece em camiseta, como se estivesse, como se fosse um militar. E ao falar no parlamento britânico, ele citou o primeiro-ministro Winston Churchill, que foi o líder do país durante a guerra, e disse: vamos lutar nas águas, nos mares e nos ares. Repetiu uma frase de Churchill para sensibilizar o parlamento britânico diante do Congresso dos Estados Unidos, sempre falando virtualmente, é claro, à distância, porque ele está em Kiev, diante do Congresso dos Estados Unidos. Zelensky citou o ataque alemão a Pearl Harbor, que colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os atentados de 11 de setembro, e diz que tem um sonho, como Martin Luther King, e depois que tem mais do que um sonho, tem uma necessidade de armas e de ajuda militar do Ocidente. Diante do parlamento alemão, Zelensky falou que há um novo muro separando a Europa de quem tem direito à liberdade e quem não tem direito à liberdade. A Turquia é um país da OTAN que tenta manter boas relações com a Ucrânia e a Rússia e importa energia e trigo dos países em guerra, quer promover um encontro entre Putin e Zelensky para uma negociação direta, o que no momento parece altamente improvável. O jornal inglês Financial Times, principal diário econômico-financeiro da Europa, fala num plano de paz de 15 pontos que permitiria a Putin cantar a vitória e dizer que impediu a Ucrânia de entrar para a OTAN e de instalar bases militares e mísseis junto à fronteira da Rússia. O primeiro-ministro de Israel seria o principal mediador desta questão. Israel depende dos Estados Unidos, da aliança militar dos Estados Unidos, das armas dos Estados Unidos para a sua segurança, mas, ao mesmo tempo, também depende da Rússia, porque na guerra civil da Síria, depois que o presidente norte-americano Barack Obama ameaçou atacar o ditador Bashar Assad se ele usasse armas químicas e Obama não atacou, a Rússia interveio na guerra civil da Síria, garantiu a permanência de Bashar Assad no poder e controla o espaço aéreo da Síria. Como a Síria é aliada do Irã e a milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah é uma das principais forças terrestres que apoiou uma das principais forças terrestres de apoio a Assad durante a Guerra Civil da Síria, Israel decidiu que não quer a presença de tropas iranianas, nem de milícias aliadas ao Irã. 50 quilômetros da sua fronteira, bombardeou a Síria mais de 2.200 vezes, então precisa da conivência da Rússia para poder fazer esse tipo de ataque, já que a Rússia controla o espaço aéreo da Ucrânia. A negociação não está madura. Putin tenta ganhar tempo para avançar no campo de batalha e fortalecer a sua posição. A Ucrânia acredita que Putin não fará nenhuma concessão se não estiver pressionado pela guerra. O governo ucraniano admite a neutralidade, mas não a desmilitarização total e não aceita ceder Crimeia, Donetsk e Lugansk, como a China exige. A China quer também, como a Rússia exige. A Rússia quer neutralidade, desmilitarização da Ucrânia, reconhecimento de que a Crimeia é território russo e de que Donetsk e Lugansk são repúblicas independentes. Também quer o fim das sanções ocidentais. E aí é um problema grave. Os Estados Unidos só admitem suspender as sanções se a Rússia se retirar do território da Ucrânia, e isso inclui a Crimeia, Donetsk e Lugansk. Então aí é um impasse. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair acredita que o Ocidente tem 2 semanas para tentar negociar a situação antes que a guerra se agrave mais ainda e torne as posições ainda mais duras. Numa demonstração de apoio à Ucrânia, os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslováquia foram a Kiev na terça-feira levar a mensagem de apoio e solidariedade da União Europeia. A Rússia, Putin, já perderam
a Ucrânia para a União Europeia e não para a OTAN. A Ucrânia não entraria para a OTAN agora porque a Alemanha vetaria. E, por outro lado, esse conflito começa em 21 de novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano aliado da Rússia, Viktor Yanukovych, suspende negociações para a Ucrânia entrar para a União Europeia. E, na prática, o que a gente pode dizer é que esse objetivo militar do Putin já foi perdido. A Ucrânia quer fazer parte da União Europeia, é o caminho para se tornar um país moderno, democrático e desenvolvido. É exemplo do que aconteceu, por exemplo, com a Polônia, depois do fim do comunismo e da entrada para a OTAN e a União Europeia. A presidente da Geórgia, num outro sinal de que Putin perdeu a guerra politicamente, a presidente da Geórgia, Salomé Zurabishvili, declarou que a Geórgia vai tentar se aproximar da comunidade euroatlântica. O objetivo da República Soviética da Geórgia também é fazer parte da União Europeia e da OTAN. Na parte do impacto econômico da guerra, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu a previsão de crescimento para a economia mundial em 1,1 ponto percentual para 3,4%. A inflação deve ficar, na média, em 6,7%, 2 pontos percentuais e meio acima da expectativa anterior. O mundo inteiro está sentindo a alta nos preços do petróleo. O risco é de uma estagflação, inclusive no Brasil, que seria estagnação econômica com alta de preços. Mais de 300 empresas deixaram a Rússia, que pode sofrer uma recessão com queda de 20% no produto interno bruto, aliás, o que caracterizaria uma depressão econômica. O governo russo proibiu a exportação de 200 produtos, inclusive equipamentos médicos, agrícolas, elétricos e telecomunicações, a 48 países considerados hostis. O Brasil não está entre eles. Como a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, respondem por 30% das exportações mundiais, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, advertiu que uma guerra entre Rússia e Ucrânia significa fome na África, em países do Oriente Médio. O que esperar, então, desta guerra? Não vejo nenhuma perspectiva de um fim rápido do conflito. A guerra deve se arrastar, mesmo que a Rússia vença. Se a Rússia vencer militarmente, deve haver uma resistência ucraniana alimentada pelo Ocidente. Então, o mundo ainda tem um desafio muito grande pela frente de conseguir restabelecer a paz na Europa, reconstruir a Ucrânia e acabar com, e minimizar o impacto dessas sanções econômicas que abalam o mundo inteiro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, escreva que eu tento responder. Muito obrigado, até a próxima.